mentalidade. Cara, eu acredito que passa um monte de coisas na nossa cabeça. Só que ontem eu falei, cara, mentalidade versus realidade. Eu falei um pouco sobre como o nosso cérebro aprende. Porque, não sei se você já parou para pensar, mas na verdade as pessoas sempre ficam assim, né? Ah, eu vou te passar 5 dicas que vai te mudar, que vai mudar a sua vida. Eu vou te passar 5 ferramentas que se você utilizar, você vai ter sucesso, isso, aquilo. Só que a verdade é, se você não entende como o seu cérebro ele aprende, não faz sentido nenhum você aprender algo novo. De verdade, não faz sentido nenhum você aprender algo novo se você não sabe como o seu cérebro ele aprende. Você me entende? Então não faz sentido. Então ontem eu comecei a live falando um pouco sobre como que é formado o nosso cérebro, né? Falei um pouco do hemisfério direito, que é a parte da razão, falei um pouco do hemisfério esquerdo, que é a parte mais da emoção. E eu estrinchei e trouxe para vocês aí como é que o nosso cérebro ele de fato funciona, para que assim de fato você entenda e cada coisa que você aprender tenha mais sentido, porque senão de fato não tem sentido, tá? E aí eu dei sequência falando um pouco de estados mentais, cara, a importância dos estados mentais, tá? E nós criamos, somos nós que criamos esses estados mentais, seja eles negativos e seja eles positivos. Só que a questão é que o nosso estado mental, ele se comunica com as nossas representações internas. Ou seja, eles se comunicam com as nossas emoções. E essas representações internas, elas refletem na nossa fisiologia. Então é por isso que quando as pessoas elas adotam um estado mental negativo, elas ficam mal com elas mesmas e elas refletem isso. Por quê? Porque é um ciclo. Eu comunico aquilo comigo, eu passo isso internamente e eu reflito isso através da minha fisiologia. Tá? Então eu estrinchei bem mesmo, eu falei para vocês sobre estados mentais negativos, positivos e como adotar estados mentais positivos, tá? Foi uma aula assim bem dinâmica, foi uma aula com conteúdo super relevante. E depois de eu falar de estados mentais, só recapitulando, eu falei sobre reprogramação neurolinguística, que eu acredito e de fato é algo que todos vêm falando aí, né? Reprogramação neurolinguística nada mais é do que a forma como eu ensino o meu cérebro a aprender novos comportamentos, porque reprogramação tem a ver com aprendizado, neuro tem a ver com o cérebro e linguística tem a ver com comportamento. Então é a forma como eu ensino o meu cérebro. E aí eu falei para vocês um pouco sobre modelagem, né? Hoje todo mundo quer modelar essas pessoas de sucesso, essas pessoas que têm alta performance, essas pessoas que têm relevância, resultado, enfim, todo mundo quer, como que eu posso colocar aqui, modelar essas pessoas. Só que aí eu deixei um leque aberto. Eu comecei falando sobre crença, só que eu parei. Porque você, na verdade, não modela uma pessoa. Para que você consiga ter os mesmos resultados daquela pessoa, você precisa modelar as crenças dela. E aí nessa live, eu queria falar exatamente sobre isso, tá? O tema da live de hoje, entenda, o tema da maratona online, que é uma semana intensa, é a sua condição não muda nada do seu futuro, mas sim a decisão. Só que cada dia da semana tem um tema específico da live. E hoje é a importância das crenças nos nossos dias atuais. Bruno, como assim? O ser humano é aquilo que ele acredita ser. Nossa, Bruno, mas como assim? O ser humano é aquilo que ele acredita ser? É exatamente isso. Você é, ou melhor dizendo, você cria a realidade no qual você está vivendo. Nossa, Bruno, não faz sentido isso que você está falando. Faz sim, faz todo sentido. É o ser humano que cria a realidade dele. É você que dita o que é certo e o que é errado. É por isso que eu sempre digo que não existe uma verdade absoluta. Não existe o que é certo e não existe o que é errado.
Porque pode ser que uma coisa é certa para mim, só que para você não é certa. Por quê? Porque aquilo é verdade para mim. E o que é verdade para mim, cara, eu criei um cenário que aquilo é verdade e acabou. Então, o ser humano é aquilo que ele acredita ser. E você cria o ambiente que você tem vivido. Preste atenção nisso, tá? Então a gente entende que para a gente mudar os nossos próprios comportamentos, nós precisamos começar a alterar as nossas crenças. Só que hoje muito se fala de crença. As pessoas vão falar assim, eu já sei de crença, eu já ouvi falar de crença. Para mim, de verdade, só sabe quem tem resultado. Saber, para mim, tem a ver com fazer. Então, se você sabe, é porque você tem resultado. Se você não tem resultado, é porque você conhece. Então, é diferente. Tá? Então, eu queria dizer para vocês a importância das crenças que ela tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E as pessoas não entendem isso. Elas falam assim, Bruno, mas eu tenho uma vida miserável. Sabe, o meu relacionamento familiar é horrível. O meu relacionamento amoroso é horrível. A minha espiritualidade é horrível. O meu salário é horrível. Simples. O homem é aquilo que ele dita ser. Então, o que você acredita que é verdade, de fato isso vai acontecer. Por quê? Porque você vai criar um cenário. Entende? E quando você cria esse cenário, meu amigo, você vai viver aquilo. Quer seja bom e quer seja ruim. Ontem eu dei um exemplo bem simples. As pessoas falam assim, nossa, mas por que será, né? Que as pessoas entram em depressão? Por que será que as pessoas entram em ansiedade? É simples. Elas comunicam esse comportamento com elas. Então elas se comunicam estar depressivas. Elas trazem isso para elas. Elas comunicam estar ansiosas. Elas trazem isso para elas também. Só que o que acontece? É como eu disse, o que você comunica com você mesmo é reflexo do que você comunica com os outros. Então elas comunicam estar depressiva. Só que ela reflete isso com as outras pessoas. E as outras pessoas pensam assim, nossa, aquela pessoa está depressiva, o que aconteceu? Simples, ela comunicou aquilo com ela, só que o que ela faz é reflexo dela. Entende? Então é por isso que as pessoas dizem, nossa, eu notei aquela pessoa estar depressiva, eu notei aquela pessoa estar ansiosa. Mas por quê? Porque a pessoa enraizou aquela comunicação com ela e ela só fez o simples ato de compartilhar. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela diz que ela detesta pessoas. Ela detesta pessoas. E aí eu disse para ela o seguinte, eu falei assim, cara, você não detesta pessoas. Você detesta você mesmo. Bruno, como assim? Eu detesto eu mesmo? Sabe por quê? Porque você se comunica com você o tempo todo. E a forma como você se comunica com os outros é o reflexo de como você se comunica com você mesmo. Então, se as pessoas dizem assim, olha, nossa, essa pessoa é ignorante. Simples, essa pessoa é ignorante com ela mesma. E por ser ignorante com ela mesma, ela só reflete esse comportamento. E é por isso que eu vou falar hoje sobre crenças. Muitos falam sobre crenças, só que muitos não entendem a profundidade de crenças. Quem sabe você está nessa live aqui e você nem sabe o que é crença. Mas, gente, para quem está nessa live aqui, só para a gente começar bombando, já compartilha essa live para 3 pessoas, para a gente continuar aqui com o conteúdo. O conteúdo de hoje vai ser muito forte. É um conteúdo relevante que você não vai encontrar isso em faculdade, você não vai encontrar isso em curso técnico, em lugar nenhum, gente. Em lugar nenhum. É um conteúdo super relevante. E se você seguir o que eu vou falar aqui hoje, não tem como, de verdade. Não tem como você não ter resultado. Não tem como. Não faz sentido nenhum você não ter resultado. Tá? Não faz sentido nenhum você não ter resultado. Então hoje eu vou falar sobre crenças. Só que para a gente mudar uma crença, entende? Você precisa alterar as suas crenças. E pode ser que você tenha uma crença negativa
E pode ser que você tenha uma crença positiva. Só que isso vai depender muito. Tem pessoas que não sabem o que são crenças. E tem pessoas que não sabem encontrar quais são as suas crenças. Crenças negativas, eu vou explicar para vocês para que fique mais claro. Crenças são comportamentos negativos que eu gero para mim mesmo. Então eu penso uma situação pessimista, negativa, é uma crença que eu tenho sobre aquilo. Só que eu enraizo isso em comportamento. Bruno, como assim? Vamos lá. O ser humano, ele é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Ou seja, pensamento, sentimentos e comportamentos. E é por isso que Salomão vai dizer, olha, tome cuidado com a sua mente, pois a sua vida é dirigida por ela. Salomão está dizendo o seguinte, se você não entender os seus pensamentos, se você não transmitir esses pensamentos de qualidade para emoções, sentimentos de qualidade, o seu comportamento é o reflexo disso. E por que as pessoas não têm resultado hoje? Simples. Crenças. As pessoas têm tido um pensamento, um sentimento e um comportamento negativo. As pessoas não se sentem merecedoras de ter uma vida plena, de ter uma vida épica, de ter uma vida saudável, qualidade de vida, liberdade financeira. Se eu te fazer uma pergunta aqui, quantos têm liberdade financeira? Se eu te fazer uma pergunta aqui, quantos são felizes? Seriam poucos que iam falar assim, eu. Se eu te fazer uma pergunta nessa crise, se ela te afetou, é claro, afetou todo mundo, mas a questão é, como é que você se posicionou? Porque na verdade não importa o que te acontece, mas sim como você reage a isso. Por isso que essa maratona online é, a sua condição não define nada do seu futuro, e sim a sua decisão. Só que para que você entenda, para a gente alterar a nossa crença, nós precisamos alterar alguns tipos de comportamentos. E alterando esses tipos de comportamento, eu preciso mudar as minhas crenças. Bruno, mas ainda não entendi o que são crenças. São padrões comportamentais que eu adoto. Pode ser crenças que foram enraizadas quando você era criança. Sabe aquela crença que sua mãe fala assim? Dinheiro não dá em árvore? E você cresce com essa escassez. Que para ter dinheiro é muito difícil. Você cresce com essa escassez. Nossa, minha mãe falava que dinheiro não dá em árvore. Então eu pego o dinheiro, filho, ó, eu abraço. Não gasto para nada, nem comida, eu seguro. Porque minha mãe disse que dinheiro não dá em árvore, então eu preciso segurar isso. Ou quem sabe, sua mãe sempre dizia, ó, a vida é muito dura. Então estuda, 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 estuda. Para lá na frente, quem dera você conseguir um bom trabalho. Ou seja, são crenças que são enraizadas enquanto você é criança. Mas pode ser que não é de quando você é criança, você mesmo criou essa crença. Ou seja, você fez uma entrevista e você não passou. Aí o que aconteceu? Você criou uma crença. Eu sou incapaz. Eu sou burro. Eu não sou merecedor de trabalhar. Ou quem sabe a sua família é uma família meio perturbada. Aí você criou outra crença. Eu nasci para fracassar. Eu nasci para andar com pessoas fracassadas. Entenda, o sucesso tem a ver com crença. As pessoas não conseguem obter resultados na vida simplesmente por crença. O homem é aquilo que ele dita ser. Você pode todas as coisas se você acreditar. Só que assim, depende de você. A pergunta é, quais são as crenças que você tem alimentado hoje? Entende? Agora eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você seja verdadeiro com você mesma. Quais são os tipos de crença que você tem na sua vida hoje? Que elas foram enraizadas quando você era criança e que limitaram o seu passado? Coloca aí nos comentários. Bruno, mas como assim crenças? Crenças de merecimento, de capacidade, de identidade. Quais foram os tipos de crenças que você teve no passado e que isso te bloqueia até hoje? Pode ser uma crença de aprendizado. Pode ser uma crença de merecimento. Você não se sente no mérito de ter alguma coisa. Pode ser uma crença de capacidade. Você não se sente capaz de ter um bom emprego, de se tornar gerente daquela empresa. Quais são os tipos de crenças que foi enraizada quando você era criança no passado, só que isso tem te bloqueado até hoje?
Quais são os tipos de crenças? Agora, para melhorar, eu queria te fazer outra pergunta. Se você falou assim, Bruno, não tem nenhuma crença, nenhuma crença. Cara, parabéns. Você está no caminho certo para o sucesso. Porque eu posso te dizer algo de verdade. Eu tenho apenas 21 anos. Cara, eu já estudei muito comportamento humano. Eu tenho formação em coach, já estudei PNL. Cara, tudo que você imaginar, neurociência, eu já fiz isso. E eu entendi algo que é muito interessante. Esses grandes nomes de sucesso, Steve Jobs, Martin Luther King, esses nomes que a gente já conhece, eles têm algo em comum. Crença. Se você olhar a realidade deles, era uma pior que a outra. Eles não tinham dinheiro para comprar sequer um biscoito, enfim. Só que eles colocaram na cabeça. Cara, eu vou ser alguém de sucesso. Eu vou ser alguém que vou ter resultado na vida e vou estimular outras pessoas a terem resultados na vida. Eles fizeram isso. Só que o pulo do gato é, não basta você apenas pensar que você vai dar certo na vida. Não basta apenas você entender que você vai dar certo na vida. Você precisa criar um cenário. Bruno, mas como é que eu faço isso? Como é que eu crio um cenário? Simples, eu vou te ajudar. Eu tô aqui para isso. Essa maratona online é para isso. Para você ter uma ideia, as pessoas elas pagam para mim, gente, para ter mentoria, para mim falar o que eu tô te dando de graça aqui. É um conteúdo relevante. É um conteúdo que eu estudei, tá? Há anos estudando e estudo até hoje. Não é qualquer coisa, é comprovado cientificamente. Então não basta você pensar que você quer ter uma vida melhor. Não basta você pensar que você quer ter liberdade financeira, que você quer ter um melhor relacionamento conjugal. Não basta você pensar que quer estudar numa melhor escola, fazer uma boa faculdade. Você precisa criar o cenário perfeito. Bruno, como é que eu faço isso? Me diz aí, você é bom de imaginação? Digita aí. Você é bom de imaginação? Eu quero ver a participação de vocês que estão aí. Digita aí, sim ou não. Você é bom de imaginação? De criar história, de criar cenários? Porque você tem que ser bom de imaginação. Porque não basta você apenas pensar que quer mudar, que quer ter resultado. Você precisa criar um cenário. Bruno, como é que eu faço isso? Simples. Eu faço isso direto, ó. Quando eu quero alguma coisa, eu falo assim, cara, eu coloco na cabeça, eu quero ter, vou dar um exemplo claro aqui. Eu quero tirar minha habilitação. Então eu já imagino aqui, eu vou tirar a habilitação. Só que agora eu crio um cenário. Qual que é esse cenário? Eu já me vejo fazendo a prova final da habilitação. E eu já me vejo recebendo lá a minha carteira lá de habilitação. Ou seja, eu criei um cenário perfeito. E o problema está, as pessoas não têm resultado porque as pessoas só pensam. E como eu disse na live de ontem também, só ser otimista, só ser positivo, não te leva a lugar nenhum. De verdade. Eu não sou alguém motivacional. Eu ativo as pessoas. Eu não quero que você saia dessa live e pense assim, hoje eu vou fazer isso e amanhã você se esfriou. Não, eu não quero isso. Quero que você entenda a profundidade disso e refletir com você. Cara, será que eu tenho vivido uma vida em abundância? Será que eu sou uma pessoa feliz? Será que eu faço hoje o que eu amo? Será que eu trabalho num lugar que eu queria? Eu tenho um cargo que eu queria? Será que eu recebo o que eu queria? Será que eu me relaciono com as pessoas que eu queria? Será que o meu relacionamento com o Criador está da forma que eu queria? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é profundo. Porque quando as pessoas vão ter mentoria comigo, eu passo isso para elas. Eu falo, cara, não adianta você só pensar em querer ser uma pessoa melhor. Não adianta você querer pensar que você vai fazer algo extraordinário, que vai impactar o mundo. Você precisa criar o cenário. Bruno, mas e depois que eu criei o cenário? Aí vem a terceira etapa. Você precisa criar os recursos necessários. São três coisas que, cara, se você colocar em prática,
não tem como dar errado. De verdade, não faz sentido nenhum dar errado. Eu faço isso direto. Inclusive, quando eu vou dar um exemplo a vocês. Eu fui tirar minha habilitação, já faz um tempo. E aí eu reprovei 2 vezes naquela do Detran, na teórica. E eu fiquei bravo pra caramba. Eu falei, caraca, gente, eu vou tirar essa habilitação e já reprovei 2 vezes na teórica, né? E o que eu fiz? Eu imaginei agora que eu estava passando nessa prova. Eu criei o cenário. E é tão forte isso, porque eu criei o cenário, eu sabia na onde eu ia sentar para fazer a prova e quantas questões eu iria acertar. E, gente, quando eu cheguei lá, sem demagogia nenhuma, eu contei isso até para meus irmãos. Eu cheguei lá, eu sentei certinho no lugar que eu visualizei e eu acertei as 23 questões, que foi a que eu imaginei. E depois que eu fiz, eu só criei o recurso necessário. Eu só ajustei agora as coisas. E aí ficou mais fácil. Então, se você sair dessa live aqui entendendo o poder que uma crença tem para a nossa realidade, cara, vai fazer todo sentido para você. Aí eu não sei o que você faz hoje. Quem sabe você tem um negócio na internet. Quem sabe você é um profissional liberal. Quem sabe você quer ser um empreendedor que nem eu, tem o próprio negócio. E aí você está pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro você precisa pensar. Depois você precisa criar um cenário. Só que esse cenário, eu esqueci de te falar, ele precisa ser algo realista. Tá? Você precisa imaginar algo realista. Você precisa se ver fazendo aquilo. Precisa ser algo concreto. Ao ponto de você conseguir, na visualização, tocar aquilo, palpar aquilo, abraçar aquilo, sentir aquilo. Sentir as suas emoções naquele momento. Precisa ser algo realista. E terceiro, você precisa criar os recursos necessários. Então, as 3 dicas dessa live de hoje você precisa potencializar a sua crença. A sua crença precisa ser uma crença positiva e não negativa. Como eu disse, crença são padrões mentais. E esses seus padrões mentais, eles precisam dizer a respeito a esse cenário, a esse recurso. Porque, Bruno, como assim? Ontem eu falei um pouco de estado mental. Estado mental é como se fosse uma crença. Estados mentais eu crio. A crença também. Só que muitas das vezes é através da crença que você cria o estado mental. Entende? E as pessoas chegam até mim, e falam assim, Bruno, eu quero ter liberdade financeira. Bruno, eu não estou tendo um bom relacionamento com a minha esposa. Bruno, isso. Bruno, eu não consigo aprender coisas novas. Tá aqui, tá na sua cabeça. Se você começar a pensar diferente hoje, de verdade, faça esse exercício. Depois dessa live, comece a pensar diferente. Eu não sei como é que está seu cenário. Pode ser que na sua casa você é a única pessoa que está trabalhando. Pode ser que na sua casa você é a única pessoa que estuda, não importa. Mas comece a pensar diferente hoje. Primeira coisa, comece a pensar diferente. Segundo, crie o cenário. O que você deseja alcançar? Ah, Bruno, uma liberdade financeira. Bruno, nesse momento de pandemia, se eu arrumar um emprego já tá bom. Cria esse cenário. Cria você indo até essa empresa que você deseja. Cria você fazendo a entrevista. Cria o cenário você passando. Cria o cenário o dia que você vai entrar nessa empresa. E terceiro, cria os recursos necessários. Como é que você vai fazer isso? Por isso que eu falei, precisa ser realista. Como é que você vai fazer isso? Tem uma história que diz que havia um certo menino que ele estava na aula de matemática. E o que aconteceu? Ele dormiu na aula. E aí quando ele acordou meio desesperado, tudo, que ele viu que a galera estava indo embora. E aí ele viu que tinha 2 problemas na lousa. Ele pensou com ele, né? Cara, preciso copiar isso aqui rapidão. Então ele copiou ali e foi para casa. Só que ele chegou em casa, ele ficou dia, tarde e noite naquele exercício. E no outro dia ele foi para a aula de novo de matemática e entregou para a professora. Professora, tá aqui o exercício, o problema. E quando ele entregou para a professora, ela ficou pasme. E aí ela falou assim para ele, mas esses 2 problemas que eu passei são 2 problemas que não tinham respostas. Ninguém nunca conseguiu responder. E sabe quem era esse cara? Albert Einstein. Pegou a charada?
Era dois problemas que ninguém tinha resolvido. Só que ele pensou, eu preciso resolver isso. Ele enxergou um cenário dele resolvendo o problema. E terceiro, ele criou o recurso necessário. Ele ficou de manhã, tarde e noite e entregou o problema. A pergunta é, né? O que está te preocupando hoje? O que tem tirado o seu sono hoje? O que tem te deixado insegura? Sabe? O que tem te deixado, sabe, em conflito? Você não consegue dormir, você acorda frustrada, o seu dia a dia é tenso porque você pensa, pô, não sei. Qual é o problema? Você não é isso que você tem vivido, você tem sido. Você não é uma pessoa fracassada, você tem sido uma pessoa fracassada. Você não é uma pessoa frustrada no relacionamento, você tem sido. Você não é uma pessoa quebrada financeiramente, você tem sido uma pessoa quebrada financeiramente. Você não é uma pessoa desempregada, você tem estado desempregada. Você começa a entender que quando eu internalizo isso para mim de uma forma diferente, eu consigo olhar esse cenário, eu consigo olhar a minha realidade, independente da forma como ela está, e criar um estado mental positivo, e criar um padrão mental positivo. Por quê? O nosso estado mental, ele se comunica com as nossas representações internas, que é com o nosso interior. E ele se comunicando com a nossa representação interna, o que acontece? Eu reflito isso na minha fisiologia. Então, uma pessoa que você vê escancarada nela a tristeza, é porque ela adotou um estado mental negativo, isso refletiu para a representação interna nela, que se refletiu na fisiologia dela. Então, se você sair dessa live aqui hoje, potencializando a sua crença para uma crença positiva, se você criar o cenário perfeito, e se você criar os recursos que precisa ser criado, eu volto a dizer, não faz sentido nenhum você não ter resultado na vida. Não faz sentido nenhum. Tá? Não faz sentido nenhum. A sua realidade é a realidade que você cria. Entenda isso. A sua realidade é a realidade que você cria. Então a vida que você tem vivido é porque você criou isso. Pega isso. Você criou a vida que você tem vivido. Bruno, como assim? Mas eu não trabalho. Eu sou de menor. Minha mãe que faz as coisas, meu pai, meus irmãos. Como é que eu crio? Isso aqui, ó. É por isso que Salomão está dizendo assim, ó. Tome cuidado com a sua mente, pois a sua vida é dirigida por ela. Ele está dizendo o seguinte, se você não tomar cuidado com seus pensamentos, com as suas emoções e como isso vai se internalizar no seu comportamento, você vai ter problema. Você vai ter problema. E aí eu queria que você então pegasse esses 3 pontos nessa live. Potencializar a sua crença. Crie crenças positivas. Crenças que tirem você da zona de conforto, tirem você da estagnação, tira você do conformismo. Tá? Tire você do tradicional, de fazer só o que te conforta, não. Comece a te desafiar. O que não te desafia, não te transforma. Crescer dói e dá trabalho. Ai, Bruno, eu não consigo vender nas redes sociais. Ai, Bruno, não tenho nenhum cliente. Ai, Bruno, isso, aquilo é simples. Só porque você não tem nenhum cliente, porque você não consegue vender na internet, eu vou te explicar aqui. Simples. Porque você fala assim, ó. Eu quero vender, não sei quanto, mas vamos chutar aqui. Bruno, eu quero vender 2.000 todo mês na internet. Só que você está falando da boca para fora. Você não criou um cenário já vendo você recebendo 2.000 reais e aquilo na sua conta. E você não criou os recursos necessários para que aquilo acontecesse. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Bruno, eu quero ter mais relevância nas redes sociais. Pô, você não tem feito nada. Você não tem feito live, você não tem postado nada, você não tem interagido com o seu público. Fica difícil. Entende? Então a verdade é que as pessoas... Engraçado é que as pessoas elas querem ter resultado do nada. Elas acham que tem uma fórmula mágica, sabe? Que elas vão fazer assim, ó, clique, e as coisas vão acontecer. Não. São processos.
São processos. E, gente, para terminar essa live de hoje, que está sendo uma live sensacional, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Eu criei um post, eu vou criar um post depois dessa live, tá? Para quem está aqui nessa live, eu criei um post e nesse post diz assim, ó: quando eu imagino, logo acontece. Olha que forte isso. Quando eu imagino, logo acontece. Então, assim que você sair dessa live, já vai estar o post aqui no meu feed, como você já está no meu perfil, já fica no meu perfil, e lá você vai dizer o que você aprendeu aqui nessa live, o que foi mais relevante para você, se você vai colocar em prática esses 3 pontos, tá? Potencialize a sua crença. Crie o cenário perfeito. Gente, eu não estou dizendo que se você fazer isso vai dar tudo certo. Isso seria um equívoco da minha parte, porque eu sei que acontece imprevisto, eu sei que acontece um monte de coisa. Mas a chance de dar errado é mínima, tá? A chance de dar errado é mínima quando você coloca isso em prática. E por último, crie os recursos necessários. O que você está fazendo hoje para alcançar aquilo que você deseja? Bruno, eu pretendo passar no vestibular, mas aí fica difícil, né? Porque você não está pensando que você vai ser aprovado, você não criou o cenário vendo você fazendo a prova e sendo aprovado, e você não criou o recurso necessário. Quais são esses recursos? Estudar. Faz sentido? Tá? Então, gente, quero agradecer de verdade a todos que estão aqui. Amanhã às 8h59 a gente vai estar aqui de novo, tá? Só recapitulando, a nossa primeira aula de ontem nós falamos sobre mentalidade versus realidade. Nessa segunda aula nós estamos falando a importância das crenças nos dias atuais. Sem crença você não vai a lugar nenhum. As pessoas são bloqueadas por isso. Elas sempre ouviram que crenças é ruim. Não é. Se você souber utilizar a sua crença ao seu favor, você vai começar a prosperar, você vai começar a ter resultado. E amanhã nós vamos ter uma aula sensacional. A gente vai sair um pouco fora de crença, mentalidade. A gente vai começar assim, ó, a voar, a decolar. Então, se faz sentido para você, assim que acabar essa live, eu vou postar lá no meu feed essa frase: quando eu imagino, logo acontece. E eu quero ver vocês lá interagindo comigo, tá bom? Então nos vemos amanhã às 8h57. Forte abraço!